Olá, seja bem-vindo ao tutorial da planilha de controle do investidor Ativory. Esse vídeo será bem objetivo, pois a ideia aqui é demonstrar a ferramenta de uma maneira geral, para que você entenda como navegar pela sua estrutura e também o que é possível fazer com ela. Para isso, vamos simular algumas operações e demonstrar alguns relatórios, mas não entraremos em todos os mínimos detalhes, porque o tutorial ficaria longo demais. Caso tenha alguma dúvida, fique tranquilo que nossa equipe está à sua disposição. Antes de começar, recomendamos que você coloque o vídeo no modo tela cheia para facilitar a visualização. Bom, vamos começar dando 5 dicas muito importantes. 1. Registre todas as informações possíveis. Aporte de capital, despesas, transações imobiliárias. Quanto mais completo, melhor. Isso é bem importante. Por exemplo, quanto mais despesas atribuídas ao seu negócio, menor será seu lucro fiscal e, portanto, menor será a tributação. Ponto 2. Tenha cuidado com a qualidade das informações. É meio óbvio, mas não custa lembrar. Digite as informações com calma e sempre faça uma revisão do que você registrou. Imagine, por exemplo, que você teve uma despesa de $10.000 e que, por um erro de digitação, registrou $1.000. Isso pode ter um impacto relevante no resultado final. Ponto 3. Registre as informações o quanto antes. Não deixe para depois. Evite acumular uma grande quantidade de informações e não deixe para completar a planilha só no final do ano. Por exemplo, se você fizer uma viagem aos Estados Unidos, tire meia hora do seu tempo logo que voltar para salvar as despesas que você teve com passagem aérea, hotel e transporte local. Dica 4. Guarde os documentos por no mínimo 7 anos. Assim você fica protegido caso eventualmente seja necessário comprovar os valores informados. Então mantenha notas fiscais, recibos e outros comprovantes arquivados em local seguro e de maneira organizada. Quinta e última dica. Mantenha um backup atualizado. Imagine o transtorno que seria perder todos os dados registrados ao longo de um ano inteiro. Para evitar esse tipo de situação, recomendamos que faça um backup periodicamente da sua ferramenta. Bom, então vamos começar a falar da planilha propriamente dita. Vou abrir ela aqui. Vai entrar aqui na página inicial, na Home. E na primeira vez que você estiver abrindo, vai aparecer o aviso padrão do Excel para habilitar a edição aqui em cima. E depois habilitar o conteúdo. Isso é normal quando você baixa uma planilha da internet, do seu e-mail. O Excel faz essa verificação para garantir que a planilha é segura, então não tem problema nenhum. O layout da planilha é o seguinte. Aqui tem uma barra superior que vai estar sempre aqui. E aqui do lado esquerdo tem a sinalização de qual tela que você está nesse momento. Então aqui a gente está na tela inicial, onde tem um aviso, que é importante que você leia com calma depois. E aqui embaixo já tem uma dica de como é que está estruturada essa planilha. Então são 3 grandes áreas. A área número 1 é a configuração inicial. A gente vai chegar lá, então é muito importante que você preencha aqui tudo direitinho, porque isso vai ter impacto nas outras áreas da planilha, que são o registro de dados e os relatórios, que vão te ajudar muito na hora de fazer o imposto de renda no exterior e aqui no Brasil, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho com maior detalhe. Vamos começar aqui então na configuração inicial, vou clicar para a gente entrar e automaticamente vai abrir um formulário para você preencher os dados básicos da sua empresa. Então você vai colocar aqui o nome completo da empresa, eu vou colocar um nome fictício, empresa, exemplo, LLC. Logo depois, a data de constituição da sua empresa, bem importante que você siga esse padrão dia, mês e ano. Então eu vou botar aqui um exemplo 1/1 de 2015. O nome do sócio gestor, que geralmente é você mesmo. Então eu vou botar aqui só como exemplo João da Silva. E o e-mail do sócio gestor, joão@gmail.com. Vai salvar. E aí a planilha vai te dar um aviso sobre o ano de constituição da empresa. Isso daqui é bem importante porque, dependendo do ano em que sua empresa foi constituída, a configuração da planilha lá na frente, no registro dos dados e nos relatórios, vai ser diferente. Então aqui é só garantir que você está colocando o ano correto
você vai confirmar, e a partir desse ponto você já não consegue mais alterar essa data. Se você tiver colocado uma data errada, você vai fechar a planilha, vai abrir de novo e vai repetir o procedimento. Então aqui, como é a configuração inicial, você não vai perder muito tempo com isso, não tem grandes problemas. Rapidamente aqui do lado direito, você vai ver o seu perfil de acesso. O seu perfil pode ser básico ou completo, dependendo do pacote de suporte contínuo ao investidor que você contratou. Então nada impede, por exemplo, que depois você altere o seu perfil de básico para completo, para que você tenha acesso integral aí a todas as funcionalidades aqui da ferramenta de controle. Feita a configuração inicial, você já consegue acessar as demais áreas da planilha, que são registro de dados e relatórios. Então vou voltar aqui na Home e vou clicar aqui embaixo em registrar dados. Aqui eu tenho a minha base de dados, onde eu posso entrar para registrar 4 tipos de dados diferentes: sócios e participações, aporte de capital, despesas do negócio e transações imobiliárias. Vamos começar aqui então por sócios e participações. Vou clicar aqui para entrar. Vai aparecer aqui o nome da sua empresa, conforme a configuração inicial. E aqui embaixo vai aparecer uma tabela que vai ser diferente dependendo do ano em que sua empresa foi constituída. Então aqui no nosso exemplo, a empresa foi constituída em 2015. Então, além de sócio, residência fiscal e participação, você vai precisar informar o capital social lá nos Estados Unidos e a declaração IR Brasil para cada sócio no ano calendário 2015. Se a sua empresa foi constituída em 2016, que é o mesmo ano da planilha, não tem necessidade, porque em 2015 a empresa não existia, obviamente. Então daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo aqui como preencher essa parte para uma empresa formada no mesmo ano da planilha. Para inserir os dados de cada sócio, você vem aqui em cima e clica em adicionar. Vai aparecer um formulário onde você vai preencher nome do sócio, então aqui no exemplo, João da Silva, residência fiscal desse sócio, então aqui tem uma lista com todos os países do mundo, vou botar aqui Brasil, o valor do capital social desse sócio em dólar lá nos Estados Unidos, 100 mil dólares, no dia 31/12 de 2015, então é o valor acumulado do ano passado inteiro. Valor declarado no IR Brasil, em reais. Então, 300 mil reais é o valor da participação do João nessa empresa. Então, eu posso salvar e fechar, ou eu posso já aqui adicionar um outro sócio, se for o caso, que é o que eu vou fazer. Então, vou botar aqui Maria da Silva, um exemplo. Residência fiscal, vou botar Estados Unidos, só para você ver a diferença. Aqui, 100 mil dólares, por exemplo, de participação da Maria nessa empresa no dia 31/12 de 2015. Como ela é residente fiscal nos Estados Unidos, ela não tem declaração de imposto de renda no Brasil, então não aparece aquele campo aqui, assim como apareceu para o João. Então eu vou salvar e fechar. Então aqui a planilha registrou os dados informados no formulário que você preencheu. Repara que o percentual de participação foi calculado automaticamente para cada um dos sócios de acordo com o valor do capital social em dólar. Então isso aqui é importante dar uma conferida se o percentual está batendo com o valor informado no imposto de renda de cada um no ano calendário anterior. Se a sua empresa foi formada no mesmo ano da planilha, aqui no caso 2016, a tabela vai ser um pouquinho diferente, porque ela não vai ter as últimas 2 colunas de capital social e declaração IR Brasil, até porque nos calendários anteriores a sua empresa ainda não existia. Para registrar os sócios, o procedimento é similar ao que eu acabei de mostrar, então é só clicar aqui em cima em adicionar, vai aparecer um formulário onde você vai preencher o nome do sócio, a residência fiscal e aqui a diferença que você só coloca o percentual de participação desse sócio na constituição da empresa. Como o ano ainda não acabou, não faria sentido você registrar capital social e valor declarado, porque isso poderia mudar entre hoje e o dia 31 de 2016, que é o ano aqui do nosso exemplo. Para adicionar ou alterar um aporte de capital, você vai clicar aqui em registrar dados, depois aporte de capital e vai abrir uma tabela contendo as principais informações de cada aporte.
Você não consegue alterar a tabela diretamente, para isso você precisa adicionar aqui em cima ou clicar aqui do lado em editar e excluir. Então vou simular aqui um aporte de capital, vou adicionar, apertar aqui no botão, vai abrir um formulário onde você vai precisar preencher todas as informações necessárias, o que é importante depois para você manter um registro e rastrear as informações de cada aporte que você fez ao longo do tempo. Então você vai botar aqui data do aporte, então vou botar aqui 1/2 de 2016, respeitando o formato padrão de dia, mês e ano. E uma outra coisa importante é que a planilha não vai aceitar você colocar aporte de capital de anos anteriores. Isso porque eles deveriam ter sido registrados em planilhas anteriores. Então, continuando aqui, você vai botar o sócio que fez esse aporte, tá? Então já tem uma lista aqui previamente definida conforme sócios que foram registrados. Então, João da Silva. O tipo do documento. Então, se você está fazendo, por exemplo, um aporte de capital do Brasil para os Estados Unidos, o contrato de câmbio necessariamente vai ser o seu documento. Se você está fazendo um aporte de capital da Europa para os Estados Unidos, por exemplo, pode ser que o nome do documento seja outro. E aí, para não ter uma lista grande, a gente colocou aqui simplesmente outros. Você vai selecionar o que for aqui conforme a sua necessidade. Número do documento. Então isso aqui é importante depois para você rastrear. País de origem. No nosso exemplo aqui vai ser Brasil. Moeda, reais. E eu vou botar aqui um aporte qualquer no valor de R$50.000. Tá? Destino desse aporte. Geralmente o destino é a sua própria empresa. Tá? Então já vai aparecer aqui o nome da sua empresa. Mas eventualmente você pode ter que fazer um aporte diretamente para pagar, por exemplo, o fornecedor de um imóvel, por conta do prazo ser curto para adquirir um investimento. Então aqui a gente recomenda que você coloque o nome desse beneficiário. Isso não tem problema nenhum, você depois lá vai ter todo o registro de todos os aportes de capital, inclusive aqui se você fez um pagamento direto com o fornecedor. Então aqui no exemplo eu vou botar o nome da empresa e a moeda de destino. No caso aqui é dólar, uma empresa nos Estados Unidos. Eu vou botar aqui $30.000. Só um exemplo. Eu posso aqui salvar e fechar ou adicionar outros aportes. Então eu posso botar aqui, adicionar um aporte da Maria da Silva, que é a outra sócia dessa empresa. Então aqui eu vou salvar e fechar e a planilha vai registrar aqui todos os dados que eu acabei de inserir. Para adicionar ou alterar despesas, você vai clicar aqui embaixo em registrar dados e depois aqui em despesas do negócio. Vai abrir aqui inicialmente uma tabela com várias informações bem importantes que a gente recomenda que você leia com calma depois, a respeito, por exemplo, de quais despesas são aceitas ou não como custo fiscal depois lá na contabilidade no exterior. Para inserir a despesa, você vai seguir em frente, clicando aqui embaixo. Vai aparecer aqui a base de dados, onde você não consegue alterar diretamente nenhum dado nessa tabela. Para isso você precisa clicar aqui em cima em adicionar ou editar e excluir conforme a sua necessidade. Eu vou simular aqui um exemplo, clicando em adicionar. Vai aparecer um formulário, onde eu vou preencher todos os dados solicitados, começando aqui por data do pagamento, ou seja, a data em que essa despesa foi paga efetivamente, sempre no padrão dia, mês e ano. Então vou botar aqui só um exemplo, dia 3/3/2016. Origem do recurso usado no pagamento. Então essa despesa pode ter sido paga naturalmente com recurso da própria empresa, por exemplo, num cartão de crédito corporativo, ou com recurso pessoal dos sócios. Isso também vale lá para fins de contabilidade. Você pode selecionar aqui direitinho quem foi que efetivamente pagou. Então vou botar aqui empresa. O tipo da despesa, vai ter uma lista aqui já pré-definida, tá? Se tiver algum item que não está nessa lista, você bota outras despesas e detalha aqui embaixo. Essa lista é importante para você controlar depois o quanto que você está gastando em cada parte e também para a sua contadora depois lá nos Estados Unidos saber o quanto que está sendo despendido em cada tipo de despesa. Então vou botar aqui só como exemplo, abertura da empresa no exterior, valor $1.000, e aqui embaixo é um campo livre. Eu vou botar aqui, por exemplo, honorários
da advogada nos Estados Unidos. Eu posso salvar e fechar, ou salvar e adicionar outro. Vou adicionar outro aqui só a título de exemplo. Origem do recurso, vou botar o João. Despesa, vou botar aqui, por exemplo, uma passagem aérea comprada em reais. Então vou botar aqui R$3.000. Ok? E aqui vou botar viagem aos Estados Unidos em abril de 2016. Salvar e fechar. Então você vai fazendo isso até você conseguir registrar todas as despesas relacionadas ao seu negócio. E aqui no final provavelmente você vai ter uma lista. Depois lá na parte de relatórios você consegue ter uma visão consolidada do valor total. Chegando aqui na última parte do registro de dados, para você registrar transações imobiliárias, você vai clicar aqui embaixo em registrar dados e logo depois aqui do lado direito em transações imobiliárias. Essa tabela, assim como as outras, ela não consegue ser alterada diretamente. Para isso você vai clicar aqui em adicionar ou editar excluir conforme sua necessidade. Vou simular então uma compra de um imóvel feita aqui nesse ano de 2016. Para isso eu vou botar adicionar, vai aparecer um formulário. Então vou botar aqui a data da transação, por exemplo, 5/5 de 2016, sempre no formato dia, mês e ano. E aqui é importante o seguinte, a data da transação é sempre a data do closing. Por exemplo, numa casa de Atlanta, o processo de compra vai levar de 3 a 4 semanas em média, e aí tem um pagamento de um sinal de $5.000 e depois o valor do depósito final. A data aqui é a data do depósito final, a data do closing, ok? No caso de um projeto, por exemplo, vamos pegar um multifamily de Dallas. O projeto geralmente tem um processo de subscrição e aí algum tempo depois tem o closing. O que você vai botar aqui é a data do closing, ok? Então, vou botar aqui uma compra, por exemplo, o de Dallas, que eu acabei de citar, Dallas Villas at Monterey, um projeto recente. Valor dólar e o valor do ativo. Por que valor do ativo? Porque eu não vou inserir aqui os honorários da Tivoli, por exemplo. Então, no Villas at Monterey, o investimento mínimo era de $105.000, sendo 100 mil do ativo e 5 mil da comissão da Tivoli. Aqui eu vou botar só 100 mil, tá? Como se eu estivesse comprando uma cota só. E os $5.000 da nossa comissão, você pode botar lá na seção de despesas do seu negócio, como honorários de um prestador de serviço, no caso a Tivoli, ok? Vou salvar aqui. Então a planilha vai registrar. E você vai fazer isso com todas as compras que eventualmente você tiver ao longo desse período da planilha, tá? No caso aqui 2016. Depois de registrar os dados, você tem a possibilidade de visualizar as informações de uma maneira consolidada na área de relatórios. Para isso você vai acessar aqui o número 3, ver relatórios, onde você encontra diversos relatórios diferentes sobre despesas consolidadas, detalhadas, variações de capital social, aportes de capital detalhados e apoio ao imposto de renda no Brasil. Anteriormente, você registrou as despesas do seu negócio de maneira individual, ou seja, separadamente. Aqui você consegue ter uma visão dessas despesas de forma consolidada. Para isso, você vai acessar esse relatório aqui do lado esquerdo, o primeiro da lista, despesas consolidadas. E aqui, propositalmente, eu coloquei uma despesa que não estava em dólar. Ela foi uma despesa de passagem aérea em reais, para que você entenda o que acontece quando você bota uma despesa que precisa ser convertida. Então, lá no imposto de renda dos Estados Unidos, a sua contadora, obviamente, ela precisa que os valores todos estejam em dólar. Se você teve um gasto relacionado à sua despesa que foi em reais, por exemplo, a planilha automaticamente vai converter para você, consultando lá no website do Bacen, o Banco Central do Brasil. Então aqui basta você clicar em prosseguir, que a planilha vai fazer uma consulta, tá? Você precisa estar conectado com a internet,
E essa operação pode levar em alguns minutos dependendo da quantidade de despesas que você inseriu, se você botou em várias moedas ou não, se você botou em feriado, se você botou em final de semana. Isso tudo vai contar para esse tempo que a planilha leva aqui. Aqui no nosso exemplo, como você viu, a planilha acabou de fazer a operação, então eu já consigo entrar e a despesa que eu tinha colocado lá em reais, que foi R$3.000, já apareceu aqui para mim como $941, porque teve a taxa de câmbio relacionada àquele dia especificamente, que foi consultada lá no site do Bacen. Então aqui a sua contadora já consegue ter uma visão consolidada de todas as despesas relacionadas ao seu negócio no ano de 2016. Então, se você acrescentar despesas lá atrás ou alterar alguma que já está inserida, essa tabela aqui vai sendo alterada automaticamente. Lá na frente, a sua contadora vai usar essa tabela como base para o imposto de renda da sua empresa lá no exterior. Então é bem importante que você faça o preenchimento das despesas e depois venha aqui para ter uma visão geral e ter uma noção de como é que estão as suas despesas totais. Outro relatório bem importante é o relatório de variações de capital social. Como o próprio nome já diz, esse relatório demonstra as variações de capital de cada sócio de um ano para o outro. Para entender como é que isso funciona na prática, eu vou entrar aqui no relatório e já de cara ele me dá um aviso mostrando que o percentual de participação e o valor de capital social de um sócio ou de mais sócios mudou do ano passado para esse ano. Vamos entender por que isso aconteceu. Na primeira coluna você tem os sócios, então cada linha da tabela é um sócio, e logo em seguida você tem o saldo de 2015, ou seja, o quanto que cada sócio tinha de capital social em dólar no dia 31/12 de 2015. Essa informação ela foi registrada naquela parte de base de dados de sócios e participações. Então, no exemplo que a gente deu, uma empresa formada em 2015, eram 2 sócios, cada um com 50%. Aqui, propositalmente, eu coloquei um aporte de capital lá na base de dados no valor de $100.000 só para o João. Então, de um ano para o outro, o capital social dele saiu de 100 mil para 200 mil, ou seja, variando $100.000. Como a Maria da Silva não teve aporte de capital nesse ano até o momento, o capital social dela se manteve estável, $100.000, não houve variação. Porém, o percentual diminuiu, na mesma proporção em que aumentou o percentual do João. Então, se você tem vários sócios aqui, essa conta pode ser um pouquinho diferente. O importante é que esse relatório vai te mostrar o quanto que cada sócio está crescendo ou diminuindo ou se mantendo estável em termos de capital social. E é importante que essa informação ela esteja sempre refletida nos documentos estatutários da sua empresa, de maneira que o imposto de renda de cada sócio esteja sempre batendo com a documentação da sua empresa no exterior. Na primeira coluna você vai encontrar todos os sócios com residência fiscal no Brasil, conforme registrado anteriormente lá na área de sócios e participações. É de lá também que vem a informação da segunda coluna, que é o valor declarado no Imposto de Renda do Brasil de cada sócio no ano calendário 2015. Então, no caso aqui do João da Silva, foi R$300 mil. Em 2016, a gente registrou um aporte de capital no valor de $100 mil para o João, o que correspondeu a R$300 mil. Ou seja, do ano passado para esse ano, variou R$300 mil e ele vai precisar declarar isso no imposto de renda dele do ano que vem. Uma facilidade interessante da ferramenta é a possibilidade de você gerar um relatório em PDF a partir da planilha. Então aqui em cima tem um ícone, gerar PDF, basta clicar que o PDF vai ser exportado para a pasta onde a planilha está salva. Então aqui, por exemplo, a planilha está salva no meu desktop. Vou minimizar. Está aqui o relatório exportado em PDF. Vou abrir aqui para vocês. Está lá a mesma tabela que constava na planilha.
Bom, é isso, chegamos ao fim aqui do nosso tutorial. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a ferramenta, fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe, que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Tá? Um abraço e até logo!